Bom, nós temos aí também o chamado buraco negro, né, que vem dessas delações da JBS contra Michel Temer e contra Aécio. Foi um dado fora das previsões, né, fora do compasso. Não dá para achar que foi algo articulado. O fato da Globo ter dado o destaque que deu, o Jornal Nacional ter dado o destaque que deu, tenha vindo de um planejamento. Não houve planejamento nenhum. Foi um dado absolutamente imprevisível. As razões que levaram os irmãos Wesley, os irmãos Batista a fazer essa delação estão muito bem explicadas aí. A preservação da empresa, e a preservação da empresa exigiria uma ação rápida junto aqui à Procuradoria e junto à Justiça norte-americana. E provavelmente teve dois fatos aí que precipitaram essa delação. Aquele questionário encaminhado pelo Eduardo Cunha ao Temer, ali estava nítida a chantagem, tanto que numa das gravações os irmãos admitem perante o próprio presidente da República que eles estavam pagando pelo silêncio do Cunha, e o presidente aprova. E o segundo ponto, talvez aí pelas datas da delação, tenha sido aquela operação Cadifraca, que expôs demais a JBS. Uma operação desastrada ali da Polícia Federal, de um delegado exibicionista, provocou todo aquele alarde na carne brasileira no mundo. Você imagina, então, se aparecessem os fatos efetivamente de corrupção política envolvendo a JBS. Então eles foram objetivos aí, anteciparam, fizeram esse acordo com a Procuradoria-Geral da República. O acordo foi em Brasília, porque envolve a figura do presidente da República, e tirou a JBS desse amadorismo monumental da Lava Jato em Curitiba. O que a Procuradoria e a Polícia Federal fizeram lá? Fizeram da operação controlada, que é onde deve entrar a delação. A delação, meramente a delação verbal, eu ouvi que a Lava Jato está fazendo, tentando de todo jeito enfiar a martelada evidências aí para poder enriquecer a sua denúncia. No caso de Brasília, eles atuaram da forma profissional que tem que se atuar. Pegaram como colaboradores, fizeram a chamada operação controlada, juntando todos os elementos de convicção. Então, as gravações com o Temer, o próprio um dos irmãos dizendo dos problemas do CAD, ele indicando esse Loures, a conversa gravada com Loures, o dinheiro pago e rastreado pela Polícia Federal. Não tem jeito, acabou o governo Temer. Aí a grande questão, ele vai resistir, digamos, a renunciar, porque sem um foro privilegiado ele vai preso. Agora o ponto seria, e Aécio é a mesma coisa. Né? No caso do Aécio, você traz à tona aí todas as desconfianças em relação ao envolvimento com o narcotráfico. O dinheiro que ele pediu, os 2 milhões que ele pediu para pagar advogado, foi comprovado, advogado coisa nenhuma. Ele entregou para uma empresa do Zezé Perrella lavar. Zezé Perrella é o senador, dono daquele helicóptero com 500 quilos de cocaína. Aquele helicóptero, a trajetória do helicóptero passava por Cláudio, a cidade onde foi construído aquele aeroporto. Um dos primos do Aécio, aquele que herdou o nome do avô, Tancredo Tolentino, envolvimento com traficantes. Foi denunciado em 2012 que vendia, junto com um desembargador lá do Tribunal de Justiça, vendia habeas corpus por R$ 120 mil. Tudo isso foi abafado porque lá em Minas não caminhava, seja pelo tribunal, seja pela Polícia Federal. O caso do helicóptero parou totalmente. Com pouco empenho, a imprensa não dando nada, o Ministério Público reclamando protocolarmente. Agora, com esse caso, com essa denúncia, com a ligação direta da lavagem de dinheiro do Aécio com o Zezé Perrella, você retoma tudo isso. Daí você vai ter um dos capítulos mais escabrosos da história política do país, aí, que é o envolvimento da alta política com o narcotráfico. É o último ponto que faltava para a desmoralização final da política. Aí, né? Agora, o que vem pela frente? O Temer acabou. Se ele vai renunciar amanhã, depois, se vai esperar o Tribunal Superior Eleitoral, se vai negociar sua não prisão, isso aí são já pracalendas, né?
a possibilidade, perspectiva de ter um Rodrigo Maia na presidência é pelo menor prazo possível. O Rodrigo é um barra pesada. O Rodrigo é filho do César Maia, genro do Moreira Franco e apaniguado do Temer. Né? Então, o que vem daqui para diante? Esse que é o dado, a incógnita. De um lado, a oposição vai lançar a campanha das diretas em todos os níveis, Do outro lado, o sistema todo desarticulado agora com essa delação, não tendo tempo ainda de inabilitar Lula. Então, de um lado é o seguinte, como que vamos aceitar diretas com o Lula podendo se candidatar? De outro lado é o seguinte, como que vamos chegar ao mínimo de consenso sem o Lula? Então, a terceira alternativa seria aí novas eleições, trazendo um terço, aí, alguém que pudesse fazer essa mediação. Com todas as restrições que se possa ter contra ele, a pessoa que mais encarna, digamos, essa possibilidade é o Nelson Jobim. Nelson Jobim, ligado aos tucanos, foi ministro do Lula, nos últimos tempos tentando uma aproximação com o pessoal do Lula, teve uma atitude digna naquele episódio em que o Gilmar criou um factoide, né, naquele encontro, naquela conversa com o Lula. Então essa é uma alternativa. Muita gente fala, Carmen Lúcia, estão apostando na Carmen Lúcia. Gente, corta essa. A Carmen Lúcia não tem nenhuma estrutura psicológica para segurar uma presidência da República. Mal e mal está dando conta do Supremo. No Supremo, quando ela chegou, fez um monte de eventos, aí se queimou, parou, ficou quieta, já dizendo que o ano que vem vai se aposentar. Então tira isso de cena. Então você vai ter, de que maneira que vai se resolver esse pepino? Então o caminho melhor que resolveria a questão seriam eleições diretas mesmo agora. Eleições diretas e aproveitar que o Congresso está votando esse negócio de votação em lista e tudo. Uma das alternativas que tem sido levantadas aí por observadores políticos é o seguinte, os candidatos, quem quiser apoio do candidato X para o seu partido, principalmente partidos menores, tem que lavrar em ata, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, fidelidade partidária e endosso a um programa de campanha. Com isso, você impediria que os governos ficassem refém de um Congresso que é o pior da história. Mas veja bem, nós estamos no epicentro de um terremoto que pegou todo mundo de surpresa. E vai ter desdobramentos. Se os primeiros vazamentos já deram conta aí. Agora eu vou te falar, a gente falava do Temer aqui, não tem disfarçatez igual. O Temer, assim que foi eleito, ele levou para o centro do palácio, como assessor dentro do palácio, todos os operadores dele. O Zé Yunes, aqui de São Paulo, que era um operador suspeitíssimo, que já participou de sistemas de lavagem de dinheiro do Temer. Esse Loures, que foi o incumbido aí de fazer essa propina, super propina, né? Era uma propina que passando, seriam 20 anos de propina, aí dando, segundo as primeiras contas, aí, mais de 400 milhões de reais em 20 anos. Aí. Então ele levou para o centro do palácio junto com quem? Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima, Moreira Franco e o guru de todos, Eduardo Cunha. Né? É inacreditável como que um país com essa dimensão, sabendo-se que, a partir de um certo momento, quem era esse grupo, entregasse para esse grupo o controle do país. Então, como fica agora? Esse golpe que colocou uma quadrilha no poder foi avalizado pela Globo, pelos jornais, pelo Supremo, sabe? Pelo Procurador-Geral e pela Lava Jato, quando permitiram o vazamento daqueles diálogos da presidente, pelo Gilmar Mendes, que queria agora no TSE absolver o Temer e lá atrás impediu a posse do Lula. Então é complicado. Eles vão, agora vai ter que ter uma autocrítica, não vai ter autocrítica. Vão buscar uma saída, mas que saída? Quem que tem para apresentar? O PSDB acabou. O Serra, o próximo passo agora é levantar todo o processo de enriquecimento do Serra. Vamos fazer aposta agora no Dória. O Dória agora é pouco conhecido, dá para fazer uma marola, porque se der mais 6 meses para o Dória, ele não resiste, não tem fôlego para isso. O Dória ele é aquela hiperdosagem lá, mecânica de aparecer toda hora com aquele jeitinho emburrado dele. Não tem. Você pega a gestão em São Paulo, eles estão acabando com tudo.
Hoje gravamos uma entrevista com a vice-presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca. O que é brinquedoteca? Você criar ambientes para crianças e dentro da escola é um ambiente adequado. É porque a nova pedagogia define como que tem de melhor. O Dória acabando com as salas de brinquedotecas, com as salas de informática, com as salas de recreação das escolas. Então, quanto mais tempo tiver o Dória, ele fica mais conhecido e aumenta a resistência também. Então, digamos, as eleições vão significar um alto risco para quem não aceita Lula. E como é que fica? Sem o Lula, como é que faz? Vamos pedir intervenção militar? É uma alternativa. É uma alternativa. O poder político totalmente desmoralizado é uma alternativa. E quem que segura depois? Quem traz o gênio para a garrafa depois? É um momento, é um desfecho seguinte, quando você desmonta a Constituição, desmoraliza o voto popular, como foi feito, com todos os erros de Dilma, hein? Você escreveu outro dia sobre os erros de Dilma, nossa senhora, dá um livro completo, o tanto que ele errou. Mas numa democracia, você tem maneiras, tem pressões que se fazem aí para buscar o rumo, e quando tentou buscar o rumo, foi boicotado em todos os níveis, pela imprensa, pelo Cunha. Então, digamos, essa reconstrução da legalidade vai ser complicado. Vai ser complicado. Então você vai continuar, de um lado, você permite tirar uma quadrilha do poder, de outro lado, amplia esse espaço sem limite aí do Ministério Público e da Lava Jato também. Olha, todos esses que endossaram o golpe, esses ministros do Supremo, que não só endossaram, como aderiram depois, de forma vergonhosa, Barroso, Fachin e tudo. É gozado. O que leva... Ontem eu estava entrevistando... A gente vai colocar no ar logo mais aí uma entrevista com um cientista político aqui em São Paulo, do SEBRAP, e ele ainda indagava isso. Por que você não tem uma figura pública com desprendimento para pensar país? O Barroso, quando adere assim, está pensando na sua sobrevivência pessoal, na sua comodidade, não ser atacado. Fachin a mesma coisa. Então, quando você tem esses momentos cruciais, o Fernando Henrique com essa rixa infinita, eterna com o Lula. Então, será que nos Estados Unidos, naqueles momentos cruciais da história americana, qual a diferença que você tinha? Que você tinha esse conceito de nação, de país muito vivo lá. Você tem agora Trump, toda essa maluquice agora, mas em momentos cruciais na formação do Estado americano, você tinha esses exemplos, as pessoas na Suprema Corte e outras que vinham e davam, eram a referência. Aquelas pessoas que colocavam os interesses do país acima do interesse diário, desse deslumbramento diário aí que marca tantos homens públicos brasileiros. Talvez esse seja o preço do desenvolvimento, mas é um momento que exige... É nesse momento de crise que aparecem as figuras referenciais. A crise, a radicalização, ela não permite mais ficar em cima do muro. Então não tem mais aquela comodidade. Vou me recolher às minhas boutiques acadêmicas, aí que nem tantas pessoas do próprio Supremo, Barroso, que virou esse modelo de exibicionismo intelectual vazio aí. Quando realmente pega no breu, vem a crise, daí obriga a tomada de decisões. Esperamos que essa tomada de decisões não leve a uma guerra interna. Mais do que nunca, a gente precisa ter os grandes negociadores, embora a radicalização tenha afastado muito a possibilidade de pactos aí que permitam superar a crise.